O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Marcelo Coelho de Souza. Boa noite, ouvintes. Hoje, no Momento do Patrimônio, continuamos nosso bate-papo com a professora Selma Paese. Graduada em Arquitetura pela Uniriter, com mestrado e doutorado em Teoria, História e Crítica da Arquitetura pelo Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura da URGS, com a tese Contra Mapas de Acolhimento e a dissertação Caminhando, que virou um livro de título homônimo. Boa noite mais uma vez, Selma. É um prazer. Boa noite mais uma vez. Vamos continuar com essa conversa tão interessante. Vamos continuar agora, então, mais focado na tese. Sim. Mas, na verdade, elas se complementam, né? Com certeza. Então, é um caminho, né, Marcelo? Exatamente. Agora o caminho se torna mais as relações, né? Sim. Os encontros. Uhum. E, Selma, onde estaria o sentido de acolhimento na cidade de hoje, na cidade contemporânea? Ai, pois é. Tá. Eu acho que assim, o sentido de acolhimento cada um dá para si próprio, né? Uhum. Mas tem uma questão assim, né? Que o sentido de acolhimento, ele depende do modo que as pessoas se encontram e do modo que as pessoas coexistem num espaço. Esse é o sentido de acolhimento. E aí a coisa complica, né? Porque muitas vezes, assim, não é só a coexistência, né? Que a coexistência, quando tu pensa em coexistência, assim, tu tá tolerando um diferente. Mas também do conviver, né? Sabe? Conviver. Porque não adianta tu pegar, assim, só coexistir, tu também tem que conviver, aprender, né? Aprender a dividir o espaço, né? Ou a somar, né? As diferenças enquanto diferenças e tal. Porque é ali que dá potência para te poder pegar e para te mudar as coisas, né? Sair mudando as coisas. E esse sentido de acolhimento, ele é dado justamente com, sabe, quando as pessoas se dão conta, sabe, que esse espaço pode ser dividido. Assim, então, o modo também que esses espaços são divididos é o modo que as pessoas acolhem as arquiteturas da cidade. Vamos pegar um espaço que está sendo super polêmico nos tempos de hoje, o viaduto da Borges de Medeiros. Sim. Tá? Virou assim o calcanhar de Aquiles dessa cidade, 500 mil pessoas já deram opinião, sabe, já tiveram, assim, olha, sugestões muito fantásticas, sabe, para a prefeitura, sabe, que, assim, infelizmente não foram levadas adiante, mas não é o caso a gente pegar e, né, conversar sobre isso aqui, mas ali tu vê, assim, tu pega e tu fica parado ali no Armazém Porto Alegre tomando, você imagina tu parado no Armazém Porto Alegre em cima, ali em frente ao Hotel Everest, tomando uma cerveja final de tarde. Aí tu vê aquelas pessoas ali embaixo, assim, do viaduto, um condomínio de moradores de rua, pessoas ali esperando o ônibus, ali tudo sobreposto, né? Aí tem o Justo do outro lado ali, que também tem aquela cena de final de tarde e tal, e tem aquela ocupação ali naquele edifício que os caras são super organizados, que ainda bem que aquela ocupação existe, sabe? Que aquilo ali é um exemplo de ocupação. Então, ali tá cada um na sua, ali, sabe, fazendo as suas coisas e tal, só que aí qual é o calcanhar de Aquiles ali, né? São os moradores de rua. O que tu vai fazer com aquelas pessoas? Tu vai simplesmente tirar aquelas pessoas de lá? Não, não é justo, porque aquele espaço também é das pessoas. O viaduto da Borges é uma edificação histórica, sim, ela é importante para a cidade, mas por que aquelas pessoas, elas foram buscar o seu espaço ali? Porque talvez não tivessem uma outra opção, né? Então, ali existe, assim, uma coexistência forçada de toda essa sobreposição humana ali, né? Mas eu acho que ali é um lugar para a gente pegar utilizar de exemplo, inclusive, para a questão dos contramapas, né? Que a gente está tocando nessa questão dessa questão desse bloco, né? Então, o que seria o contramapa daquele lugar? O que seria exatamente o contramapa daquele lugar? É como tu percebe aquele lugar e como essas realidades se sobrepõem. Então, tu faz uma decodificação cartográfica disso. Que tu começa com desenho, tu começa com fotografia, tu começa com vídeo, né? Tu vai registrar aquilo, né? Tu vai pegar e tu vai gravar o som. Infelizmente, não tem como a gente captar um olfato, mas seria super importante, né? Então, vamos fazer uma simulação simbólica desse olfato e tal, e fazer
né, fazer um mapeamento subjetivo daquilo, a partir de um código que, né, que o cartógrafo determine que tem uma significação que ele vai repassar para essas pessoas. Né? Então, a partir dali, a partir desse material, tu vai pegar e tu vai conseguir pegar e ressignificar aquele espaço de uma maneira que seja bacana para todo mundo. E aí entra o papel do arquiteto. Tudo bem, eu tô levantando um pipinão aqui. Não é uma coisa assim que tem espaço, assim. Mas eu acho que daí vai ficar mais claro, assim, para as pessoas, né, que são os contramapas, né? Os contramapas, eles são instrumentos, né, instrumentos facilitadores de uma leitura subjetiva do espaço. Por isso que eles são contramapas, né? Eles não são mapas de ficar medindo o espaço, mas sim de medir essas questões mais subjetivas, da percepção do espaço pelos grupos que ali convivem, que ali coexistem. As próprias pessoas servem como um parâmetro de percepção dos espaços. De percepção dos espaços. Agora, cada um vai ter o seu, entende? Claro. Cada um vai fazer o seu contramapa, né? Não precisa, eu acho que assim, ó, tudo bem, o arquiteto fazendo um contramapa, eu acho que é isso que ali tem que ser para o cara pegar e fazer uma proposta, né? Para a pessoa fazer uma proposta realmente, né? Uma proposta que ajudasse, né, a ressignificar aquele espaço de uma maneira que atendesse a todos aqueles grupos e tal, sabe? Ou até arranjasse soluções, né, para essas pessoas, sabe, em risco social que estão ali. Exato. Né? Porque as pessoas, elas não podem ser menosprezadas justamente porque elas foram menosprezadas que elas chegaram a esse extremo, né? Então, pegar e rever isso, né? Fazer uma revisão de uso desses lugares. Tá. Então, o que exatamente são contramapas? Tá, então assim, para pegar para terminar, assim, terminar não, né, para começar a questão e para simplificar a questão, né, para as pessoas, né, é um modo de ler e escrever a cidade, tá, onde a percepção dos significados dos espaços vão além da leitura dos usos oficiais, das arquiteturas que estão envolvidas, tá. Então, o que interessa nos contramapas é o modo que as pessoas fazem uso dessas arquiteturas, da arquitetura da cidade. Tá? Então, a partir do modo que as pessoas fazem, do modo que as pessoas fazem o uso delas e a leitura que se faz, então esses usos eles podem ser incentivados, né? Porque afinal das contas são as pessoas que determinam os usos das arquiteturas, sabe? Não adianta tu pegar e tu querer fazer um prédio, sabe, maravilhoso, sabe, um edifício a partir de todo um programa de necessidades e tal, aquela coisa toda, sabe? Se uma certa altura tu vai pegar e, sabe, as pessoas não vão significar esse espaço daquela maneira. Tem muito isso. Claro. Sabe, tem muito isso, assim, daí começa assim as coisas agora. Tá claro, o sonho de todo arquiteto é que a sua obra seja para aquele propósito que foi. Mas nem sempre. Nem sempre, entende? Principalmente essa questão da arquitetura da cidade em si, não o edifício, né? O edifício, o objeto arquitetônico, mas muita questão das praças, né? A praça, por exemplo, né? A praça é uma coisa que está me interessando muito nessa fase 3, assim, da pesquisa, né? Assim, o modo que as pessoas significam o espaço de uma praça é completamente diferente. Principalmente no espaço público, tá? Tanto no espaço público, principalmente no espaço público da cidade, espaço aberto, né? Espaço aberto da cidade, isso é um prato cheio para isso, então, né? Vamos falar rapidinho, então, da questão que eu ainda quero falar. Tá, o grupo do CNPq que tu queria saber. Isso, o grupo do CNPq. O grupo do CNPq. Bom, então, daí assim, ó, quando eu estava fazendo doutorado, o professor Fernando Fuão, que foi meu orientador, e a professora Dirce Solis, que foi da minha banca, o professor Fernando Fuão aqui do Propar, a professora Dirce Solis da UERJ, da filosofia da UERJ, eles começaram a trabalhar com as questões juntos, em conjunto, porque a professora Dirce, ela tem um trabalho sobre desconstrução e arquitetura, que é um clássico, né? Ela começou a trabalhar com o professor Fernando Fuão e formaram o grupo Derrida, Arquitetura, Derrida e Aproximações. E nós já tivemos o segundo encontro agora, e a gente escreve sobre o Jacques Derrida e os contramapas, então foi muito legal, assim, de desenvolver nesse ambiente, porque foi um ambiente que teve muita troca, assim, sabe, que além do professor Fuão, assim, a professora Dirce, assim, sabe, ela pegou, me deu, assim, muita força, assim, sabe, a gente teve muita troca de conhecimento com isso, né, e outras pessoas do grupo também e tal. E esse grupo, ele está se tornando, assim, uma coisa bem forte, assim, eu vejo que está assim, agregando mais pessoas, né? E a questão toda é a gente pegar e
trabalhar com essas questões dos acolhimentos, o acolhimento da diferença, né? E assim, pegar e levar essas questões ao debate, né? E ele é multidisciplinar porque ali existem tanto arquitetos quanto filósofos. E isso está sendo muito bom. Sim, ótimo. Que aí junta, né? Assim, porque até tem a questão da representação da filosofia, que é uma coisa assim, a filosofia, ela tem assim, vamos dizer, ela tem uma resistência, né, da representação em si, né? E a arquitetura é a representação. Né? Então se desconstrói ideias também, né, quanto a isso e tal. Que ótimo. Né? Então estamos aí. E para quem quiser ter... Isso aí tem... Tem páginas também, não tem... Tem uma página no Facebook, Arquitetura, Derrida e Aproximações, né? Mas assim, a gente não tem assim, muitas publicações. Existem algumas publicações. Se colocar no Google, a pessoa acha as publicações. E Selma, deixa eu te fazer então rapidamente uma última pergunta. Poderíamos dizer que o projeto de acessibilidade da rádio da universidade, por exemplo, cria condições do porvir e favorece as políticas de hospitalidade? Claro que sim. Eu fico impressionada, né? Fiquei impressionada com essa questão, assim, quando eu cheguei aqui, né? Tu tem que subir uma escada. Aí, como é que uma pessoa, sabe, que ela tem problema de acesso, ela vai pegar e vir dar uma entrevista para ti na rádio da universidade? Me diz. Pois é, fica complicado. Fica complicado, né? Fica inviável. Então, realmente, eu acho que, sabe, o que tu não espera, né? O porvir é justamente o que tu não espera. E entra justamente nessa questão que a gente conversava do acolhimento e dos novos significados agora, da sociedade, espaço, né? Porque, claro, esse espaço aqui foi construído no início do século passado. Bem, né? Século XX, início do século XX, né? Uma coisa bem... E eu queria, assim, também convidar o pessoal, assim, para dar uma olhada, sabe? Além das nossas publicações e tal, assim, dos textos, né? Assim, meus textos estão todos na internet, né? Dá uma olhada na página chamada Caminhando, que eu tenho no Facebook, que é um blog, né? E Cartografias da Hospitalidade, que tem essa nova pesquisa, não, tem continuação da pesquisa, que nada é novo, né? Que aí vem com essas questões do espaço público propriamente dito, né? Das arquiteturas dos espaços públicos e o modo que as pessoas, né, estão se apropriando, assim. Né? E assim, eu estou focando nas praças agora, a maneira que as praças acontecem na cidade de Porto Alegre. Né? Então, já fizemos um contramapa da Praça da Alfândega, já estamos lá na Praça André Foster, e assim vamos, né? Que ótimo. Vamos andando, vamos andando, vamos aos encontros, né? Caminhando sempre, né? Selma, mais uma vez, muito obrigado eu que agradeço, presença. Né, Marcelo? Foi ótima a conversa. Muito obrigada. Encerramos a última parte da entrevista com a arquiteta Selma Paese. Uma boa noite e uma ótima semana a todos. Momento do Patrimônio é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que é responsável pela restauração, manutenção e pela adaptação às demandas contemporâneas do conjunto edificado da universidade. O projeto de acessibilidade do prédio da rádio da universidade está em fase de captação de recursos pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Para saber como contribuir, acesse o nosso site urgs.br/patrimônio histórico. Produção e apresentação Marcelo Coelho de Souza, na técnica Jefferson Gomes.